E o programa começando, hoje nós vamos falar sobre literatura e olha só, eu estou com um livro aqui que vai ser lançado no dia 6, ele que foi escrito pelo Leandro Santos, que está aqui com a gente, vai bater um papo com a gente para falar um pouquinho sobre literatura. Tudo bom, Leandro? Tudo bem, prazer, uma alegria estar aqui com você, batendo esse papo, falando um pouquinho sobre esse lançamento, falando um pouquinho sobre literatura. Eu tenho certeza que serão momentos muito bons. Leandro, esse é o seu segundo livro, né, que você escreveu, que está lançando. Isso, esse é o meu segundo trabalho. A gente vai estar lançando então no próximo dia 6. Anterior a esse livro, eu lancei um outro livro chamado Retrato Imaginário. O lançamento dele aconteceu no ano de 2006, lá na cidade de Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, que é a minha cidade natal. Nossa, então você veio para Maringá em 2009, né? Em 2009, isso. E a partir de 2010 já começou a escrever esse livro. Como é que foi as inspirações? Qualquer horário tinha que parar para escrever ou não? Tem um momento ideal para sentar e a inspiração vir mesmo? Na verdade, a inspiração ela é algo muito interessante, né? Porque quando ela vem, eu costumo falar para as pessoas que quando a inspiração vem, você tem que parar o que você está fazendo. Às vezes tem que acordar no meio da noite para escrever. Então é algo fascinante, né? Já aconteceu muitas vezes de perder sono à noite, vem aquela ideia e a gente vai lá, escreve. E já aconteceu também de deixar para outro dia e perder aquela inspiração, perder aquela ideia que estava na cabeça, né? E você gosta muito da escrita, né? Tanto que já trabalha na área também. Isso, eu gosto da escrita. Atualmente ainda não trabalho na área. Eu tenho formação em letras, mas ainda não estou atuando. E deixa eu te perguntar, você tem a deficiência visual, né? Desde criança. E como é que começou esse gosto pela escrita, pela literatura? Já foi desde pequenininho ou começou um pouquinho mais tarde? Cara, a minha história ela é bem interessante, assim, porque devido à deficiência visual e como na época eu morava em cidade muito pequena, sem recurso, e os meus pais nunca procuraram e tal, eu fui alfabetizado com 17 anos. E os meus primeiros livros, assim que eu comecei a ler, os meus primeiros livros foram livros de poesia. Então, o gosto pela escrita, pela poética já começou naquela época, quando eu estava lá no ensino fundamental, ainda nas primeiras séries, né, nos primeiros anos. Então, é uma história bem antiga que me acompanha desde que eu comecei a ler, na verdade. Você começou a ler e escrever aos 17. Isso. E isso foi, então, amor de primeira mesmo, né? Foi porque, como eu te falei, na época eu não tive acesso à escola no tempo adequado, né, vamos dizer assim, mas eu tinha muita vontade. Então, quando eu via minha irmã chegando em casa, contando história de como que foi na escola, o que aprendeu, eu tinha vontade de ter tudo aquilo ali pra mim também, sabe? E quando a oportunidade se abriu, eu aproveitei cada momento, aproveitei cada oportunidade que surgiu e por isso que hoje eu tô conseguindo realizar esse sonho, né? Porque a gente aproveita as oportunidades e vai buscando, vai se aperfeiçoando e com isso a gente chega a esse resultado, né? De poder hoje estar lançando esse trabalho, né? Um trabalho que tá, né, bem elaborado, que tá bem feitinho, um trabalho da editora, né? Enfim, um livro que eu tenho certeza que vai ser uma bênção aí para quem adquirir, quem acompanhar. Eu vi que você tem todo esse cuidado com os materiais, tanto que algumas edições vão estar em braille, né? E hoje, todos os escritores, acho que todo mundo tem essa preocupação já da acessibilidade, de trazer um material que possa ser acessível para todos? Eu acho que, na verdade, não, né? Falta um pouquinho ainda das pessoas. Falta um pouquinho, as pessoas, na verdade, elas não acabam, não sei se não lembrando ou não dando a devida importância a esse detalhe, né? Mas a partir do momento que um escritor hoje publica seu livro e ele publica ele no formato digital, na internet, de certa forma ela já está dando uma acessibilidade para aquela pessoa com deficiência visual que tem acesso à internet, né? O livro em braille a gente, né, ultimamente está usando pouco devido ao avanço da tecnologia, né? É muito mais fácil nós pegarmos um livro na internet para ler do que carregar um livro pesado em braille com vários volumes, né? A escrita braille ela aumenta um pouco o tamanho, né? No caso, um livro
que nem esse meu aí, vai dar, né, vai dar uns 2, 3 volumes. Então, dá uma diferença muito significativa e os deficientes visuais hoje estão preferindo fazer as suas leituras direto na internet. Hoje a tecnologia ajuda muito, né, a integrar, a trazer acessibilidade, a deixar todo mundo por igual, todo mundo ter acesso ao mesmo conteúdo da mesma maneira, né? Exatamente. Hoje, a pessoa com deficiência visual, ela não pode usar desculpa para não estudar, de que não tem material, de que não tem condições, de que não pode fazer igual a todo mundo, porque a tecnologia permite isso. É claro, eu estou falando de pessoas que tenham acesso à internet, que tenham a condição, né? Tenham a ferramenta. Né? Tendo a ferramenta, hoje está fácil para estudar, para buscar o conhecimento, né? Para se formar numa determinada área que a pessoa tem vontade. Existem as condições hoje. E é importante que os pais que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, incentivem, né? Troca o celular aí por um livro, que as crianças possam ler mais e ter esse gosto pela leitura e pela escrita, né? Exatamente. A leitura, ela tem que começar desde criança, né? O pai, a mãe tem que tirar aquele tempinho para contar aquela historinha, né? Para já ir aproximando a criança da literatura, né? O que acontece hoje? Devido até mesmo à correria que a gente vive, né? O nosso mundo, o nosso dia a dia. Às vezes os pais estão tão cansados, né? Vou dar o celular ali para distrair. Mas procure, né? Procure tirar um tempinho, procure tirar um momento para ler uma historinha, para ir aproximando a criança da literatura e assim que ela tiver condição já começar a ler os seus primeiros livrinhos. Isso vai fazer a diferença no futuro. Para as crianças que têm deficiência visual também, não é desculpa, né? Dá para escrever, dá para ter uma obra, dá para se tornar um autor aí das suas próprias histórias. Com certeza, com certeza. Cabe ao pai e à mãe já fazer isso desde o começo, né? Já ter esse incentivo, porque na minha casa eu meio que não tive isso. Eu tive quando minha irmã, que é mais nova que eu, ela começou a estudar, e aí ela vinha contar as historinhas para mim, né, o que ela estava aprendendo e tal, e eu achava aquilo o máximo. Então eu posso falar para você que eu sei da importância que é ter esse incentivo em casa. Perfeito. O lançamento acontece no dia 6, aonde que vai ser? Isso, o lançamento será dia 6, vai ser na Igreja Assembleia de Deus do Jardim Paris, aqui de Maringá, que fica na Avenida João Pereira, 3834. Vai ser às 19h30. São 70 poemas e agora, gente, encerrando, eu queria saber de você. Faz um resumão das histórias que as pessoas vão poder encontrar nesse livro, os poemas que eles vão encontrar por aqui. Cara, na verdade é até meio complicado de falar sobre isso, porque, assim, eu acho que uns 80% do livro tem um conteúdo mais voltado ao conteúdo cristão. A gente traz mensagens falando de Deus, trazendo mensagens positivas para as pessoas. Mas existem os poemas românticos, né? Ao longo desse período eu escrevi muita coisa para minha esposa. Tem algumas críticas sociais também, porque o autor ele acaba transmitindo ali para o papel aquilo que ele está vivenciando, né? Então tem muita coisa interessante. Tem um poema histórico ali, que eu estou dizendo que é histórico porque eu escrevi no momento ali que a gente estava passando pela pandemia, né? Então, os assuntos são bem diversificados. E o principal de tudo é poesia, é literatura. Vale muito a pena. E olha só, pessoal, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, reforçando, no dia 6, então, o lançamento do livro. Eu vou ficando por aqui, daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí.